vocês? Espero que sim. Hoje vamos iniciar a aula de História e Geografia falando sobre os meios de comunicação e também os meios de transportes, tá bom? Nos meios de comunicação, que é a matéria de História, a gente vai ver que esses meios, ao longo dos tempos, eles foram se transformando, evoluindo, até chegar nos meios que a gente tem hoje em dia. Quais são esses meios de comunicação, tia? Para que servem, né? O que são? Então, meio de comunicação são os aparelhos, são os recursos que a gente utiliza para conversar com outras pessoas, para se informar de algumas notícias. Exemplos, o telefone, a televisão, o rádio, o jornal, a carta, né? E vocês vão ver que existe meio de comunicação que eram mais utilizados lá no passado e hoje que são mais utilizados agora, né? Nesse tempo que a gente vive. E que a internet revolucionou todos os meios de comunicação. Já em geografia, a gente vai aprender um pouco mais sobre os meios de transporte, né? A gente vai classificar os meios de transporte de acordo com o espaço, com o espaço onde eles trafegam, né? Se é um transporte que trafega pelas águas, ele é um transporte aquático. Se é um transporte que trafega pela terra, ele é um transporte terrestre. Se é um transporte que trafega pelo ar, ele é um transporte aéreo, tá bom? Eu preciso que vocês assistam a explicação, o videozinho que a tia vai colocar agora, tá bom? Depois, já eu volto para dar orientação sobre a atividade. Beijos, prestem bem atenção. Até já. Carta, pintura, telégrafo, telefone, televisão, rádio, celular. Você conhece alguma dessas ferramentas? Pois então, elas são meios de comunicação. Você já reparou que quando duas ou mais pessoas desejam expressar suas ideias e sentimentos, elas podem usar palavras, gestos e até mesmo imagens. Isso é comunicação. Mas não é de hoje que as pessoas utilizam instrumentos para se comunicar e transmitir informações. Que tal a gente viajar no tempo e conhecer a evolução dos meios de comunicação? Vem comigo! Tudo começou há 15.000 anos antes de Cristo, quando os homens pré-históricos se comunicavam por meio de sons, gestos e pinturas que eles desenhavam nas rochas. Essas pinturas foram chamadas de pinturas rupestres. Em seguida, há mais de 4.000 anos antes de Cristo, a escrita surgiu no Egito Antigo, por meio dos hieróglifos, e com o tempo evoluiu até chegar à carta, que foi o principal meio de comunicação da humanidade durante muito tempo. Mas apenas em 1792 que surgiu a primeira tecnologia eletrônica capaz de transmitir mensagens codificadas através de fios. Esse meio de comunicação foi chamado de telégrafo. A evolução do telégrafo deu origem ao telefone em 1876 e foi evoluindo com o tempo, mas ainda era preso a um fio. Em 1896, com a invenção do rádio, as informações começaram a chegar com mais rapidez. Além de transmitir notícias em tempo real, o rádio garantia a diversão da galera, por meio de músicas, radionovelas e narração de esportes. Com o tempo, o rádio evoluiu até chegar aos aplicativos de música e podcast que conhecemos hoje. Mas só em 1920 que as informações puderam ser vistas e ouvidas, dando origem à televisão. Esse meio de comunicação também evoluiu com o tempo e se tornou queridinho nos lares de muitas pessoas. Criado pela Motorola em 1973, o celular surgiu como uma evolução móvel do telefone. O famoso tijolão pesava em torno de 1 kg e só foi se popularizar nos anos 90. Com o tempo, passou a integrar funções como mensagens, jogos, câmera e aplicativos. Já o computador foi inventado em 1946
Ele era enorme, ocupava uma sala inteira e pesava 30 toneladas. Quem diria que com o tempo ele iria evoluir tanto e se tornar tão fino e leve como os tablets e os notebooks que conhecemos hoje, né? Mas foi apenas em 1966 que surgiu a internet e revolucionou todos os meios de comunicação que usamos hoje para nos conectar virtualmente. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres. Os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem, depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Oi, oi, galerinha! E aí, assistiram a aula, o vídeo que a tia colocou? Espero que tenham compreendido, né? Agora a gente vai treinar o que a gente aprendeu agorinha, fazendo a atividade nos livros, tá? Serão 4 páginas, 2 de cada matéria. Nós vamos fazer em História a página 49 e a página 50. E em Geografia a gente vai fazer as páginas 45 e 46, tá? Lembrando que até às 17 horas que vocês vão estar enviando essa atividade para mim, para que eu possa estar registrando a frequência de vocês. Não atrasem, né? Porque amanhã é dia da planilha e eu não quero ninguém com pendências, ok? Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Se não, estou aqui para tirar dúvidas, tá bom? Falem comigo aí no meu privado e pode contar comigo. Não guarde essa dúvida para o dia da prova, tá bom? Beijos para vocês, tenham um excelente dia e até a próxima aula, que é amanhã, a aula de ciência, né? Beijo, beijo, tchau, tchau!